mãe. Mãe tem a capacidade de ouvir, em silêncio, adivinhar pensamentos, encontrar a palavra certa em momentos incertos. Nos fortalece quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar com amor incondicional, que nada espera em troca. Minha mãe foi a mulher mais bela que jamais conheci. Tudo que sou, devo a ela. Mãe é um ser infinito. Agradeço a Deus por ter me dado você como minha mãe. Obrigado, filha. Pois é. Eu olhando para vocês, nós temos quantas mães aqui? 3, 4. Você também é mãe, filha? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinha que ser mentira. Claro, você esqueceu de mim. Então são 12 mães. Eu gostaria que hoje a sala estivesse cheia, né? Mas não faz mal. Como dizem os poetas, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Na verdade, eu não concordo muito com isso. Vocês concordam? Ser mãe é um ato divino. Por quê? Porque é um ato da criação. Dentro do útero, após o amor, a semente se planta, cresce e se desenvolve. E se transforma num lindo bebê, que nasce, dá os seus primeiros choros, a emoção reina no ambiente. Não importa aonde seja esse ambiente. A mãe olha para aquele filho atual, ela cuidou tanto por 9 meses. Conversou muito com aquele bebê durante 9 meses. Afagou sua cabecinha, seus pezinhos, nos seus movimentos diários, enquanto estava no útero, falando com ele. Sempre transmitindo o seu maior sentimento, que é o sentimento de amor. E depois, após o nascimento, passam-se alguns anos e nós, os filhos, alçamos os nossos voos e esquecemos, ao longo do caminho, a importância que a mãe teve para nós. Alguns ainda têm a sua mãe presente, outros não. A minha já foi há muito tempo. Mas tenho belas recordações. Assim como vocês também devem ter, aqueles que já perderam suas mães. Mas o mais importante de tudo é a nossa gratidão para com elas. Porque é essa gratidão que mostra, efetivamente, o reconhecimento que temos por aqueles momentos de ternura que passamos dentro do seu ventre. Sendo alimentado, sendo acariciado, sendo afagado. E tudo isso faz parte de nossa consciência, muito embora podemos não lembrar, mas está nela registrado, na consciência do nosso espírito. A vida, ao longo do nosso caminho, vai nos colocando, às vezes, em situações difíceis, em que pensamos naquele momento, puxa, se a minha mãe estivesse aqui,
estaria me orientando. Os seus conselhos sempre foram soberanos. Eu saberia como fazer. E agora, como faço? E vem aquelas saudades daqueles tempos que passaram. E como gostaríamos de reviver tudo aquilo de novo. Mas o tempo é cruel. Ele não retrocede. Ele só avança em nossa linha do tempo. Mas alimentamos dentro do coração, dentro da nossa consciência, a imagem de nossa mãe. Como se ela estivesse sempre presente. Às vezes, ela poderá estar até encarnada novamente. Só que nós não sabemos, e na memória, aquela imagem de ternura e de amor está ali implantada, sempre nos acompanhando em nossos momentos mais difíceis. E vem as lembranças. Aquelas lembranças de quando éramos criança e corríamos pela calçada e ela nos chamava a atenção: cuidado, não corra tanto, você vai tropeçar, vai cair, vai se machucar. E não dava outra. Não ouvíamos. Corríamos, caíamos, machucávamos o joelho. E quem vinha nos acolher? Era ela. Nos pegava pelo braço e dizia: não se preocupe, isso vai passar. Quantas vezes, até na nossa juventude, chegávamos a ela e dizíamos: puxa vida, eu estou vivendo esse problema. Calma, meu filho. O tempo é o melhor remédio. Daqui a pouco você vai ver, está tudo resolvido. Não se aflija tanto. E nos dava aquele abraço afetivo, apertado, beijo no rosto, aquela passagem de mão nos cabelos, e aquela voz encantadora nos dizendo: te amo, meu filho. Essas lembranças estão sempre em nossa memória. Em todos os momentos de nossas vidas, nós pensamos em nossas mães. E aqueles que ainda têm sua mãe viva, que alegria. Podendo chegar, abraçá-la afetivamente e dizer: mãe, eu te amo. E ela olha e diz com ternura: puxa, meu filho, demorou para chegar hoje. E vem com os netos. E aquela velhinha de cabelos brancos, que já viveu uma vida cheia de esperança, com tantos conflitos, e passou por todas elas como uma grande heroína. Chega a nós e diz: meu filho, continue sendo o homem que tu sempre foste. Não mude. Te ensinei para ser uma pessoa de caráter, de amor e de bondade. A mãe está sempre presente em nossos dias, estejando ela fisicamente ao nosso lado ou espiritualmente. Está sempre conosco. E ao olharmos para o passado, quantas recordações boas nós temos de nossas mães. Mesmo que alguns digam: não, mas a minha mãe era muito brava. Era nervosa, agitada. Mas não importa.
ela queria sempre, e toda mãe deseja isso, o melhor para o seu filho. E ainda tem aqueles que, ao longo da vida, esquecem de suas mães, as abandonando. Como se não as tivesse. É tão triste isso, porque as mães, elas são únicas. E se não fossem elas, nós não teríamos nascido. Elas concordaram em nos gerar em seu ventre. Elas aceitaram esse desafio. Justamente para nos ajudar. Se não fossem por elas, nós não estaríamos aqui nesta vida. Devemos muito à mãe. Mesmo que alguns digam, eu não te amo, mãe. Não pedi para nascer. Não sabe o que está dizendo, porque só o fato de ter vindo, mesmo com toda a rebeldia, deve a ela a condição de estar nesta vida. A mãe é a expressão do amor, da doação, do sacrifício. É a expressão da bondade. E muitas vezes nós, em virtude disso, nos aproveitamos um pouco dessas situações, exigindo coisas que a mãe nem tem mais condição de nos dar, pela idade que tem. Porque somos egoístas. Mas ela sabe disso, ela compreende e aceita. E nem por isso deixa de nos abraçar, nos beijar no rosto e dizer que nos ama. Podemos estar com 50, 60 anos e sempre seremos aquela criança para ela. Aquele menino, espoleta, aquela menina desassossegada. Sempre estaremos nos envolvendo em seu ninho. Mesmo numa idade mais avançada de nossa parte. Quantas vezes aqueles que não têm mais a mãe lembram do abraço que recebia dela e sentia aquele cheirinho de mãe. E hoje, quando o espírito que foi nossa mãe se aproxima de nós, a gente sente aquele aroma e diz, a minha mãe está aqui. A minha mãe chegou. Não a vê, mas a sente. Pelo perfume, pelo aroma. E esses grandes valores que a vida nos proporciona, nós esquecemos ao longo do tempo. Nos envolvemos tanto com os nossos problemas, os nossos trabalhos, que em alguns momentos deixamos de ser humanos e nos tornamos somente máquinas, nada mais do que isso. Esquecemos esse lado de amor, de aconchego, de abraço afetivo, de carinho. E é nesses períodos onde nós comemoramos o Dia das Mães é que nós nos lembramos dessas coisas. Buscamos em nossa consciência aquelas imagens do passado. E como é bom reviver isso. Nos dignifica, nos engrandece. Porque, querendo nós ou não, em frente à nossa mãe, continuamos sendo crianças.
E seremos sempre assim como os filhos de vocês. Por mais adultos que sejam, vocês sempre vão olhá-los como crianças. Ah, esse menino parece que não cresce nunca. Sempre fazendo uma bobagem. Pode ter 40 anos. Não o vemos com esta idade. E é tão bom cultivar estas lembranças que nos gera saudades. Mesmo que a mãe esteja viva, nos gera saudades, porque quantas vezes nós gostaríamos de ser criança de novo e sermos abraçados e acolhidos por ela. Quantas vezes gostaríamos de sentar no colo da mãe outra vez. E a mãe é o espelho da bondade, por mais brava que ela seja. Ela é o espelho da bondade, por mais exigente que tenha sido. Ela é o espelho da bondade. Porque sem ela, o que seríamos? Somente espíritos. Não estaríamos agregados a um corpo físico, porque esse corpo não seria gerado em seu ventre. A mãe é tudo que temos. E ela é única. Não existe outra igual. Cada um tem a sua. Isso me faz lembrar um texto de Vicente Exupéry, daquele famoso livro O Pequeno Príncipe. O planeta dele era pequenininho. E ele cultivava e amava uma rosa. Uma única rosa. Ele só tinha ela. E todos os dias ele regava, conversava com ela conversava com ele. Aí um dia, um pequeno asteroide passou pelo seu planeta e o convidou para ir para o planeta vizinho, para conhecer. E ele foi. Lá chegando, a primeira coisa que ele viu foi um campo de rosas enorme. Ele nunca tinha visto aquilo, se assustou. Puxa, eu pensei que a minha rosa fosse única. Mas olha, quantas milhares de rosas tem aqui. E quando ele voltou para o seu planetinha, a primeira coisa que ele fez foi ir correndo para ver a sua rosa. E ao olhá-la, a primeira coisa que ele disse: tu és a única. Pode existir milhares de outras rosas iguais a você, mas tu és a minha rosa. Tu és única para mim. E eu comparo esta rosa do Pequeno Príncipe com a mãe. A mãe, ela é única para nós. Existem milhares de mães, mas para nós existe uma só. Aquela que nos gerou. Ela é a nossa verdadeira mãe. Então eu peço a vocês que reflitam sobre isto. Porque ser mãe não é padecer no paraíso. Ser mãe é muito mais do que isto. Ser mãe é edificar o ser humano. É construir o ser humano. É alimentar o ser humano. Então, as mães que estão aqui presentes,
Feliz Dia das Mães. Que domingo seja um dia maravilhoso, cheio de compensações, de abraços, de sorrisos dos filhos, dos netos, bisnetos, quem tiver. Seja um dia completo. Então, parabéns por esse dia maravilhoso.